veja bem, ó, o medo, as pessoas não levam, né, com tanta seriedade como deveriam. Nós fizemos, a primeira live foi para organizar a nossa vida, ela falava de acorde mais cedo. Da rotina, né? Acorde mais cedo, né? Tenha um tempo só para você, né? A segunda falava sobre energia. A terceira falava sobre como fazer as coisas. Que a gente pôs na prática, né? Como fazer. Falamos de meditação e tal, né? Agora nós estamos falando de medo. Então vamos pro medo da doença? Vamos. Já que é o seu maior medo? Vamos. Medo da doença, pessoal. Nada mais é do que se sentir incapaz, né? Ficar doente, se sentir mal, né? Se você estiver assistindo um programa sobre doença, você acaba, às vezes... Você se identifica, fala, putz, estão falando comigo. Você se identifica naquilo, cara. Você se identifica na doença. Então, assim, as doenças são sugestionáveis também. Quantas vezes você sentiu um negocinho e já achou que ia ter um troço? Né? Não, te deu uma dor aqui, e aí você começou a pensar 1 milhão de coisas, foi pro hospital. Foi pro hospital, era gases, né? Então tenho um dito popular que eu acho que vale a pena para 2 tipos de medo: é o medo da doença e o medo da morte. O futuro a Deus pertence, né, cara? Todo mundo fala isso. Quem não usou isso? Ninguém vai ficar para semente, não, né? Não. Então, essa é a certeza que a gente tem, né? Então, pessoal, o medo da doença, ele muitas vezes é infundado. E um medo infundado, o medo da doença, ele pode fazer com que você tenha maus relacionamentos. Porque o que acontece com o medo da doença? Você tem que se perguntar: você precisa de um remédio ou você precisa de um ouvido? O que você está precisando? Exatamente. Porque olha só, quando você se sente doente, você tem esse poder de aumentar essa doença. Não só no corpo, se sentindo, mas também comunicando. E quando isso acontece, as pessoas, como elas agem com você? Elas começam a te dar mais atenção? Entendeu? Elas começam a te dar mais... Você se sente mais querido? Né? Então esse medo da doença, muitas vezes, é carência. Muitas vezes é carência. Vai buscar um colinho, né? Muitas pessoas procuram, às vezes, um médico quando, na realidade, elas estão precisando de um ouvido. Né? O que é que você está precisando? Ricardo, e como é que eu faço? Né? Bom, seja útil. Seja arrimo. Seja arrimo. Seja um arrimo. Alguém, né? Seja útil. Né? Ao invés de querer ser ouvido, procure ouvir. Né? Você ajuda na vida de alguém. Porque às vezes Sim. sempre você tem o que falar, mas às vezes a pessoa não está precisando da sua opinião, ela só está querendo um ouvido, né? Tá querendo não tenha dúvida. Pra desabafar, né? Eu acho que todos nós podemos ter os nossos momentos ruins, e isso acontece. Isso é só um sinal de que você é um ser humano. Somos normais. Tá? Isso é um sinal que você é um ser humano. Ter momentos ruins na sua vida significa que você é um ser humano. Né? Eu sempre costumo conversar com as pessoas nesse nível, que o que traz a densidade, né, Betinha? Eu já falei isso, a gente já conversou sobre isso. O que traz a densidade real humana, o que faz você realmente parecer com um ser humano mesmo, é um nó na garganta, é aquele aperto no peito. Não é possível uma pessoa que olha para trás não tenha que se arrepender de nada. A gente falou semana passada que o César entrou e comentou, lembra? Se fosse tudo perfeito, ninguém tava buscando, né, melhorar aqui. Sim. Atividade, o que fosse, né? A vida, chatice. sim, a vida é essa imperfeição. A vida é eu poder olhar para trás e me arrepender pelo menos daquilo que eu devia ter feito de bem e não fiz. Não necessariamente que eu prejudiquei alguém. Sim. Mas alguma coisa que eu podia ter feito de melhor e não fiz. Melhor. Né? Então, assim, esse entendimento, né, que essa afirmação é necessária. Não, né? Eu estou me sentindo mal, é verdade. E aí, eu tenho que pensar, mas eu já me senti assim outras vezes e melhorou. Você já, por exemplo, lançar aqui Aqueles 3 pontos, né? eu vou lançar até uma pergunta para você fazer para você, né? Algumas vezes você já se sentiu realmente muito mal e sem ter tomado remédio, simplesmente porque você focou em outra coisa, porque um telefone tocou, porque alguma coisa aconteceu e de repente a dor passou?
Simplesmente porque você focou em outra coisa. Tirou o foco daquilo, né? Né? Então, é o que às vezes a gente faz com a criança. Você tem filho pequeno, não é? Tenho. Não é? Então, você distrai ali, tirou o foco dela, você já pôs uma atenção em alguma coisa que ela gosta. Já... Então, vamos falar agora do medo da morte? E aí a gente ensina a rapaziada aí 3 gatilhos para eles amenizarem esses medos. Então, assim, se você tem um medo desse, o medo da pobreza, o medo de ficar doente, né, que é o medo de você não ser independente, perder a sua independência, né, depender dos outros. E se você tem agora o medo da morte, como é normal a gente ter o medo da morte, né? Se você tem um desses medos, não fique chateado. Não desanime. Você é uma pessoa normal. O que a gente precisa é aprender a amenizar. Então, depois do medo da morte, eu vou ensinar 3 gatilhos mentais para você poder amenizar esses problemas, visto que eles são normais. Sim. Né? Medo da morte, pessoal, um dos maiores medos que nós temos. E muito do medo da morte, pessoal, vem, sabe de onde? Da religião. Né? Tem coisa mais pavorosa do que você ser uma criança, por exemplo, de 4 ou 5 anos e saber, né, dos adultos, que são referências para você, que você poderá ir para o inferno. Cruel isso for criança. Como é que você não vai ter medo da morte com a presença com a possibilidade de ir para o meio do inferno? Encontrar zumbis. De ir para o purgatório. Né? Então a religião, que é a herança social, né, ela com certeza ela exerce um poder, né? Bem latente, né? Sim. E o medo da morte também vem dessa herança hereditária, né? Que vem lá dos nossos antepassados, né? O medo da morte, ele também é o medo do abandono. Né? Quando você percebe e você descobre, quando a gente é pequeno, a gente não tem essa dimensão. Mas quando a gente vai amadurecendo, vai chegando na fase adolescente, a gente começa a ter as nossas primeiras perdas. Sim. Né? É um amigo que faleceu num acidente de carro. Né? É um parente que vem a falecer. É o pai ou mãe de alguém que vem a falecer. E tudo isso te afeta muito. Exato. Né? E esse medo, essa afetação, você projeta isso. Né? Essa incerteza, né? Porque a gente tem algumas incertezas nesse tema do medo da morte, que a gente não sabe de onde a gente veio e a gente também não sabe para onde a gente vai. E quando? E quando? De repente amanhã a gente não tá mais aqui, né? Então, mas aí é uma das saídas. Né? Então, o futuro a Deus pertence. Nós só temos o presente. Né? Nós só podemos fazer algo pelo presente, não podemos fazer nada pelo passado. Né? Pelo futuro, nós podemos fazer quando nós estamos preocupados com o presente. Então, em medo da morte, o que eu tenho para dizer para você é que ninguém sabe a nossa hora. Ninguém sabe. Você sabe a sua hora? Não. Eu, por exemplo, posso falar isso categoricamente, porque quase faleci. Pelo buraco da agulha, né? Eu quase faleci num assalto. Então, assim, a nossa vida pode acabar em 1 minuto e a gente não sabe quando isso vai ser. Aí você teve um medo maior? Seu medo aumentou? De estar exposto, de assalto? Você ficou mais bitolado, assim, com as questões? Você fiquei traumatizado? Não, fiquei. Não. Fiquei mais esperto. Mas eu acho que isso é uma bênção na minha vida, quando aquele dia, por exemplo, o que aconteceu, o que aconteceu com a gente, lá na minha empresa. O assalto não durou 1 minuto. Então, assim, a pessoa chegou e estava tudo do lado dela já. Então, entre o assalto, eu ter tomado um tiro e ir para o hospital, não levou 1 minuto. Né? Não levou 1 minuto. Então, em 1 minuto a sua vida pode mudar. Exato. Né? Então, e você não sabe quando que a sua vida vai mudar. Essa que é a grande verdade. Você não sabe? A gente não tem um controle. A gente não tem controle. Então, é um medo infundado. O medo da morte, ele é normal, mas ele é um medo infundado. Eu até publiquei nas mídias sociais que eu fui pular de paraquedas, fui saltar de paraquedas esse final de semana. Que foi uma das experiências mais chocantes. Até agora, por enquanto, em relação a esse assunto, foi tá com medo ainda. A mais chocante. Né? E como é que eu faço, Ricardo?
né? Falamos sobre o medo da pobreza, da velhice, falamos sobre o medo da morte, né? Como é que eu faço para amenizar isso, né? Bom, eu vou ensinar para você, como eu prometi, 3 gatilhos mentais, beleza? Esses 3 gatilhos mentais, pessoal, é o seguinte. O primeiro gatilho mental. Você tem que saber que as coisas que você conta para você, a palavra tem poder. A palavra tem muito poder, pessoal. Então você tem que saber que as coisas que você conta para você, sabe aquela história que você conta para você, aquele diálogo interno? Ele é muito poderoso, ele é mais poderoso do que você imagina. Então, quando você disser para você, eu não consigo fazer algo, você deve substituir, eu não consigo ainda fazer algo. Vocês estão entendendo? Por um tempo, assim, né? Exatamente. Exatamente. Mas colocar a certeza que você vai conseguir, né? Sim. Mas isso é muito importante. A palavra tem poder. Então você tem que substituir. Eu não consigo por eu não consegui ainda. Isso é muito sério. Você tem que repetir para você naquele seu diálogo interno. E você tem que se auto-vigiar. Você tem que vigiar todas as palavras que você dirige para você mesmo. Que a gente joga para o universo, né? As palavras têm poder e elas voltam pra gente. E o universo está dentro de você. Então, você fala, eu joguei para o universo. É muito sábio. É muita sabedoria isso. Porque você tem que falar, eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir. Então, essa é a primeira dúvida que você tem que eliminar. A segunda é uma crítica que você tem que fazer. Como é que você faz isso? Uma comparação, assim. Uma autoobservação. Essa autoobservação, como que ela é? Essa autoobservação é, por exemplo, eu não consegui ainda, mas teve coisas que eu consegui fazer tão difíceis quanto esta que eu estou me propondo. Eu também achava impossível e eu consegui. Porque assim, você tem que olhar para o seu passado, né, com uma certa benevolência, e você tem que localizar no seu passado as coisas que você se orgulha. As coisas que você conseguiu fazer, que pô, foi muito legal, poxa, eu tô de parabéns nisso, parabéns naquilo. Né? Quando você faz isso, você se lembra, você ativa esse gatilho também. Eu já consegui tal coisa. Então, se eu já consegui tal coisa, eu também consigo isso. Eu posso isso também. Exatamente. Se eu conseguir fazer isso, eu também consigo isso. Então, esse é o primeiro e o segundo gatilho. O primeiro é, preste atenção no que você conversa, né, quando você está conversando com você. O segundo é, muita atenção quando você for se auto-sabotar, dizer eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Vá no passado, busque provas de que sim, você vai conseguir. Beleza? E o terceiro gatilho? Colocar um período. Coloca uma meta. Coloca uma data. Né? Estipula uma semana, um mês, né? Foi o que eu fiz. Comecei. Por exemplo? Lembra, a nossa primeira live eu comecei, minha grande dificuldade era acordar. Putz, coloquei, não consigo porque eu durmo tarde. Não, agora eu coloquei uma meta. Falei, não, agora eu vou conseguir. Esses dias uma amiga me ligou e falou, nossa, mas pra que você tá acordando? Não, porque eu coloquei uma meta pra mim. Simplesmente. Porque você... pra mim mesmo. Aquela live, a nossa primeira live, né? Foi. Acorde mais cedo. Tem um tempo pra você. Se organizou melhor. Era o que eu tava precisando, totalmente. Se organizou melhor. Total. Então coloca um período. Que período? Então aí depende daquele desafio que você quer lançar. Então pode ter coisas que você pode fazer em um mês, pode ter coisas que você se compromete a fazer uma semana, um ano. Aí depende, né? Então esse terceiro gatilho é, eu não consigo fazer isso agora, mas eu vou aprender. Aí você coloca o quando. Em que período? Determina um tempo. Você tem que colocar, você tem que ter uma agenda. Você tem agenda de papel? Legal, tenha uma agenda de papel. Tem um lembrete, deixa um lembrete ali na geladeira. Né? Põe na geladeira, vale tudo. Bastante. Só tem uma coisa que não vale. Você querer culpar alguém. O que eu faço, Ricardo? Fala, olha, cara, agradece. Mas agradecer do quê? Ter nascido. Sua mãe não te abortou. Pronto, já começa agradecendo aí. Vai. Já foi uma vitória. Não, sério, eu tô falando sério. Ricardo, me dá um gatilho mental, me dá uma forma pensamento pra me ajudar. Dou essa aqui pra você, ó. Escreve aí, ó. O mundo não te deve nada.
Tá aí um excelente gatilho para você. Verdade. O mundo não te deve nada, você que deve ir pro mundo. É um gatilho sensacional. É um mantra que eu repito para mim. Né? Não, ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada, eu tenho que ser mais grato, ninguém me deve... A sociedade não me deve nada. O governo não me deve nada. Eu tenho que servir. Esse é um gatilho que eu uso para mim e que me ajuda bastante. Né? Me ajuda pelo menos a não culpar o outro. Quando eu não culpo o outro, eu já avanço muito. Quando eu chamo a responsabilidade para mim, eu já avanço muito. Então, pessoal, resumindo, nós falamos sobre o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da morte, né? E agora vamos falar de um medo que é também muito famoso. O medo de perder o amor de alguém. Agora, vocês não podem confundir o medo de perder o amor de alguém, pessoal, com o medo, a dor de corno, né? O medo de sei lá... afeto, né? Das pessoas, né? Levar chifre. Não é isso que a gente está falando. Não. É o medo de não ser querido, né? Pelas pessoas. De não ser admirado, por exemplo, né? Exatamente. E o que você considera, por exemplo, como desse tipo de medo? Gosto, assim. Não, eu, no meu trabalho, o que eu faço, isso pra mim, eu amei porque agora as pessoas, eu vejo que eu sou mais admirada pelo meu trabalho, né? Porque que você serve, mostro. Porque então, você mostra, você faz alguma coisa. E eu me encontrei nisso, porque tá ligado a servir, que eu já te falei, né? Sim. Então, eu me sinto importante para as pessoas, né? O quanto você se sente importante na vida de alguém. Mas você sabe por que qual que é, por exemplo, um sintoma desse tipo de medo? De perder o amor de alguém? Na realidade, o nome do medo de perder o amor de alguém é de forma hereditária, por exemplo, os nossos antepassados eram muito poligâmicos. E eles roubavam mesmo a mulher um do outro. Não, roubavam na força, culturas, na força física. Nossa. Sim, roubavam na força física. Né? Então, o medo de perder o amor de alguém, o medo de perder o amor, o medo de não ser amado, por exemplo, ele de forma hereditária, ele vem, né, lá dos nossos antepassados. Mas socialmente falando, com a sociedade organizada, mais organizada de hoje, esse medo, o medo de perder o amor de alguém, ele aparece num outro formato. A maledicência. Né? E o que eu faço, Ricardo, com esse gatilho? Eu falo, olha, seja corajoso. Se você, na sua frente, tem uma pessoa falando mal da outra, mude de assunto. Não entra na... A gente comentou isso também, né? Já. Não entra no assunto. Muda de assunto, né? Então, assim, o medo... Mas, Ricardo, o que tem uma coisa com a outra? Você já vai entender. O medo de perder o amor de alguém, né, é o medo de não ser admirado. É o medo de não ter admiração de ninguém. Então, esse tipo de pessoa, quando tem esse medo muito elevado, a pessoa não suporta, por exemplo, a pessoa falando bem de um outro na frente dela. Porque ela se acha menos, né? Ela se acha menos. Né? Então, um dos gatilhos você não precisa que o outro seja apedrejado para que você apareça. Se sinta bem, né? Não. Isso também você vê isso muito na esfera política, né? A pessoa tá sempre pichando o outro, né? Faz o seu e pronto, né? E aí, hoje, já com um certo amadurecimento, graças a Deus, as pessoas acabam percebendo, poxa, mas qual que é o plano de governo dele? Parece que o plano de governo dele é falar mal do outro. Né? O foco é só isso. Então, assim, o que eu faço? Bom, seja corajoso. Porque para você não andar com um maledicente, você tem que ser corajoso. Essas pessoas que deliberadamente falam mal do outro, né? Para você não andar com ela, de repente você não precisa desfazer a amizade, mas você pode se proteger. Né? Sim. Então, a maledicência, né? A inveja, Ricardo, vem disso também? Vem. Vem disso. A inveja vem disso também. Por quê? Porque a pessoa, não necessariamente ela quer o mal do outro. Não necessariamente. Mas ela não quer que a outra pessoa pareça mais do que ela. E por último, qual é o último medo? O maior medo de todos. Maior que o medo da morte, pessoal. O medo da crítica. Esse é o maior medo.
Eu até fiz uma postagem nas mídias sociais onde eu coloco uma pesquisa de uma universidade, acho que é de uma universidade. Do Reino Unido, lá? Do Reino Unido, onde mostra muito claramente qual é o maior medo. E eles fizeram a pesquisa, pensaram que era o medo da morte. 41% das pessoas declararam que tem mais medo da crítica do que da morte. Da onde vem esse medo? O medo da crítica vem, por exemplo, ele aparece muito quando a gente não consegue falar em público, que é o medo de ser criticado. Né? E o que a gente faz como gatilho para essa rapaziada? Cara, sabe o que vai acontecer? Se você morrer amanhã, num prazo de 6 meses, só a sua mãe e o seu pai é que vão lembrar de você. Então, faça o seu melhor. Não se ocupe tanto, não pense em tanto como as pessoas vão pensar de você. O que elas vão achar de você. Faça o seu melhor. Sabe por quê? Porque se você fizer do jeito que você está pensando fazer uma coisa, planejando, haverá crítica. Se você fizer de um outro jeito, haverá crítica. Então, assim, aquela famosa frase que você já deve ter ouvido 1000 vezes: nem Jesus agradou todo mundo. O medo da crítica é como se fosse uma morte em que você morre hoje e aí ressuscita amanhã. E ao ressuscitar, você lembra de tudo que aconteceu. E se pune por isso. Né? O medo de desapontar as pessoas. Né? Socialmente falando, né, na herança social, de novo, né, crianças que sofreram abuso. Né? Crianças que foram muito criticadas. Crianças das quais não foi dada a elas a chance de mostrar um bom trabalho. Não foi dado, ou pelo menos elas não se sentem suportadas. Né? E esses medos levam a compulsões. Por exemplo, com o medo da crítica, ele é tão sério que o medo da crítica pode levar à pobreza. Pode levar você a gastar dinheiro para se sentir querido. Pode levar você a comer como se a comida fosse um ansiolítico. Pode fazer você substituir as coisas. Por exemplo, vícios. Então, o medo da crítica pode te levar a vícios. Por quê? Porque você vai se apegar em alguma coisa. Você vai querer compensar. Vai querer compensar em alguma coisa, né? Então, vai acabar te lascando. Se você não amenizar os seus medos, olha, já falamos de 6 medos aqui, chegamos no último medo, que é o medo da crítica. Se você não tomar cuidado, não prestar atenção nos gatilhos que a gente falou, prestar atenção nessa conversa com você, né? Prestar atenção nas suas metas. Tem uma maneira de corrigir, né? Prestar atenção nas suas qualidades, ter um diálogo melhor com você. Não tenha dúvida que você vai ter problema mesmo, compulsões mesmo. Vai gastar dinheiro que não pode, vai comer o que não deve, vai ter algum tipo de vício, né? Dos mais variados, né? E vai se lascar na vida, né? E esses medos novos aqui da atualidade? E para encerrar, pessoal, é claro que os 6 medos que a gente colocou são medos que foram estudados aí nesses 100 anos, né? E claro que fazem sentido, total sentido até hoje, como você viu, né? Mas nós temos medos novos. E desses medos novos nós trouxemos 2, é isso, Betinha? 2 medos, legal. O primeiro é? Agorafobia. Agorafobia. Agorafobia, pessoal, é o medo, por exemplo, de lugares públicos. Porque você acha que é por isso que as pessoas estão tão isoladas hoje nas redes sociais? Todo mundo está fechado ali, individualizado, e aí tem o medo de ir para se expor, é isso? Agorafobia é o medo de lugares públicos. Se você pegar assim etimologicamente falando, né? Mas esse medo de lugares públicos é muito o medo de estar principalmente em lugares públicos onde você não conhece ninguém. Quando você está num lugar público e você não conhece ninguém, você tem aquela sensação de abandono. Você perde aquela sensação de pertencimento que você comentou. Né? Então, a agorafobia acaba acarretando... Desconforto, né? Acaba acarretando na solidão. Por isso que as pessoas se isolam, né? Acaba ficando sozinha. E é um transtorno, né?
As pessoas que têm agorafobia também podem ter tido histórico de síndrome do pânico. Síndrome do pânico, como eu disse, transtorno de ansiedade, gente muito ansiosa, né? Pode ter a tendência a isolamento. Pode ter essa tendência, não necessariamente, mas pode ter esse medo moderno, que é o medo de estar em público. Por exemplo, praça de alimentação de shopping. E aí você fala, Ricardo, e aí, qual o gatilho para isso? Fala, olha, vou ser bem sincero. Aqui, nesse tipo de medo, você envolve mais transtornos. E aí a pessoa pode precisar de um médico também. Filosoficamente falando, é possível a pessoa se curar? Cara, você tá ouvindo um cara que está se formando em naturopatia, eu estou me formando em naturopatia. A próxima live a gente quer falar sobre sintomas, né, sobre o que pode desencadear essas compulsões, né? Que é uma live que vai ser a próxima live, vai ser muito legal. Mas essas afirmações, esses gatilhos, essas formas de pensamento da gente, elas funcionam também para transtornos, né? Porém, a pessoa precisa ser muito mais forte, muito mais forte. E aí eu pergunto para você está servindo? Você serve a algo? Você tem algum propósito? Você conseguiu desenvolver algum propósito? Você consegue escolher melhor aquilo que você consome, fisiologicamente falando? Suplementação natural vai ajudar você? Muito. Depende do nível desse estresse. Porque às vezes as pessoas já vão direto na medicação sem testar a alimentação, né? Sem testar o natural. Parece uma preguiça, sabe? É que todo mundo quer o caminho mais rápido, né? Não parece? Sim, você quer o caminho mais rápido. Eu sei que eu vou procurar um médico, que eu vou encontrar, né? Numa passagem a gente deixou bem claro aqui, gente, você vai colocar a culpa em alguém, vai se responsabilizar, o que você vai fazer? São caminhos que você pode tomar. Né? Então, se você trouxe a responsabilidade para você, você vai conseguir. Tudo aquilo que a gente pega no começo, veja o que aconteceu com a minha mãe, por exemplo. Também deu certo, teve um final feliz, porque foi pego no começo o problema de saúde dela. Né? Então, tudo aquilo que a gente pega no começo, tudo aquilo que a gente presta atenção, diagnostica. Aquilo que a gente presta atenção na gente, a gente vai ter a tendência de curar mais rápido e a gente conseguir se curar. Então existem, por exemplo, suplementações que disparam, por exemplo, marcadores hormonais. Existe suplementação para isso. Aumentando equilibrando, suplementando, né, corrigindo os seus hormônios, você vai perceber nitidamente essa melhora, essa vivacidade. Nitidamente. Você, por exemplo, usando suplementação que melhora o humor, como por exemplo... alimentos ricos em triptofano. Exatamente. Tudo. Dá um exemplo. Banana, gente. É só descascar, só comprar. Banana, principalmente as mais maduras. Até também uma fonte maravilhosa é aquela biomassa, né? De banana verde. Biomassa de banana verde. O que mais você lembra? É fácil para você fazer. Os grãos, né? Os grãos também. Cereais integrais. E aí, mas a banana é uma fonte tão simples e é a melhor fonte. Fibra, pré-biótico. Pré-biótico, fibras. As fibras são sensacionais para isso, né? Sim. Eu acho que as fibras desempenham um papel fundamental. Anota aí, seu lascado, anota isso. Sabe por quê? Porque as fibras, elas vão cuidar do seu intestino, que na realidade é o seu segundo cérebro. Então, aí você não vai ficar enfesado. Você não vai ficar enfesado, né? Então, pessoal, e por último, FOMO. Como é que escreve? FOMO. Cara, é uma coisa que está se falando muito em inglês. É uma sigla, né? Que traduzindo, é um sentimento de estar perdendo algo. Tá rolando uma festa que eu não fui convidado. Não tô dentro. Eu não tô por dentro. A FOMO é quando você, traduzindo, né, do inglês pro português, né? É quando você se percebe não participando de algo. É um outro transtorno, é um outro medo, né? Por exemplo, quando você é adolescente.
Você quer estar em todas as festas. Você fica sabendo que tem uma festinha, mas você não foi convidado, por exemplo. Nossa, isso judia da pessoa, né? E aí daqui a pouco vem um amigo, você tá sabendo da festa que vai ter? Aí você já... Né? Então, a FOMO nada mais é do que o medo de você se sentir de fora. O medo de você estar do lado de fora da festa, estar olhando pelo vidrinho, né? E aí adivinha o que vira o seu vidrinho? Olha o que esse medo moderno faz com você. Faz você escravo das mídias sociais, meu querido. É isso que a FOMO faz. Você se sente excluído do baile. Então você tem que saber todas as nossas últimas tendências, você tem que saber tudo que está rolando. Né? Você não pode perder as últimas notícias. E não dá para acompanhar, porque são milhares, milhões de notícias e conteúdo novo toda hora. E como é que você vai... É humanamente impossível. É humanamente impossível. Então, esse é o medo moderno. Sim. Né? E que a gente falou nele por último, mas hoje em dia é um dos medos mais... É uma preocupação muito grande, é um dos medos mais presentes hoje em dia e é uma preocupação para os pais também. Eu que sou pai e essas crianças... Sou pai de uma criança de 5 anos, né? E essas crianças, elas já nascem ali com um tablet, com um smartphone. Já são digitais. Sim. Esses foram, falamos de 6 medos da humanidade. E mais 2 medos atuais, dentre outros, né? E também falamos dos gatilhos mentais para você. E na nossa próxima live a gente quer conversar com você e quer levar para você informações sobre o que faz você ter determinadas doenças, mas quais são os gatilhos psicológicos que levam você a ter essas doenças. Você sabe muito bem como faz para resolver, vai no médico, o médico faz alguns exames e depois faz um tratamento, né? Mas não é sobre isso. Você vai se surpreender, não perca a nossa próxima live sobre as doenças psicossomáticas. Como é que você se lasca na vida e como é que eu vou dizer pra você, você mesmo, meu filho, é que se lascou. O que é que você faz psicologicamente que desenvolve os transtornos? Por que você engordou? Por que você ficou sem dinheiro? Por que você ficou sem namorada? Por que você se lascou na vida? Primeiro, porque a culpa é tua. A responsabilidade é sua. Nos outros, sempre. A responsabilidade é sua. E a ideia dessa live vai ser, você aí que está aí no Instagram, você que está aí no Facebook ou no YouTube, a ideia dessa live é procurar dentro de você, né, esse despertar, né? O que é que foi que fez com que você chegasse em algum tipo de compulsão? Que foi de forma psicológica, que você não percebe, é muito doida, essa live vai ser muito doida, tá bom? De uma forma sutil, você acabou se lascando na vida. Surtando. Se lascando na vida sem perceber, meu querido. Beleza? Então, muito obrigado pela sua participação. E vamos marcar quarta-feira é carnaval, né? Vai ficar para outra semana? Vamos pular essa semana? Vamos pular, né? Pular carnaval, pular. Já que vai pular carnaval, vamos pular essa semana. Pular live então, nós vamos pular essa live a semana que vem, mas nós vamos nos preparar para trazer uma live muito legal, falando no que desencadeia essas compulsões. O que de forma psicológica faz com que você se lasque na vida. Beleza? Beijo, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.